vou chamar meu amado amigo, pastor Marcelo Bigardi, para continuar nessa manhã. Vamos aplaudir Jesus. Bom dia, queridos, a paz do Senhor, amém? Amados, olha só, o pastor estava falando sobre árvores, sobre raízes. Um dia eu estava lendo um livro chamado A Recompensa da Honra, do João Bever, obrigado. E ele comenta que um dia ele foi numa lavoura, numa fazenda, e ele pegou uma laranja, estava chupando, e ele falou para o agricultor lá, falou, puxa, eu nunca chupei uma laranja tão doce como essa. Por que ela está diferente dos outros anos? E o agricultor falou assim, esse ano teve um inverno muito rigoroso, e as raízes das árvores precisaram ir mais fundo para poder suportar o frio e o vento. E aí eles pegaram nutrientes diferentes, e por causa desses nutrientes, os frutos estão mais saborosos. Amados, eu acredito que Deus quer que nós venhamos dar frutos e frutos que permaneçam, amém? E frutos que permaneçam são frutos saborosos. Deus, a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós estamos aqui para dar frutos que venham tocar uma geração, amém? Para isso, nós precisamos estar colocando nossas raízes mais profundo. Agora, pergunta que eu faço para vocês essa manhã. Como colocar a minha raiz mais profunda em um ambiente se eu não gosto do que eu faço? Se eu não sou apaixonado pela vida? Nessa manhã, nós vamos emendar hoje a mensagem do culto da manhã com a da noite. Então se prepare, a gente vai estar em jejum hoje, amém? Brincadeira, mas vamos lá. Eu quero falar com vocês essa manhã sobre paixão. A paixão, ela tem um enorme poder na vida de uma pessoa. Porque repita-se comigo, a paixão, ela é mais importante que um plano. Amém? A gente aprende muito sobre planejamento. A gente aprende muito sobre como colocar metas na vida. Porque um cara que não sabe onde vai chegar, não chega em lugar nenhum. Mas eu acredito que a paixão é aquela que cria o combustível para a pessoa ir adiante. Eu tenho aprendido que a paixão, ela é o primeiro passo para a realização. Quer realizar algo? Esteja apaixonado pelo que você faz. A paixão, ela aumenta a força de vontade. A paixão, ela produz energia. A paixão, repita assim comigo, a paixão é o alicerce da excelência. Amém? Se você quer fazer algo excelente, Deus merece que você faça algo excelente, amém? Se você quer fazer algo excelente, você precisa ser movido pela paixão. A paixão é a chave para o sucesso. Fala para o irmão do lado, a paixão é contagiante. Já andou no lado de alguém apaixonado? Uma pessoa que gosta de fazer o que faz. Não estou falando só apaixonado de namoradinho, amém? De corações fluindo. Estou falando de paixão pela vida. Se você anda com alguém que sempre vive reclamando, que tem um freio de mão puxado, você acaba também desanimando. Mas quando você anda com alguém apaixonado, esse cara te impulsiona, ele te faz acordar mais cedo, ver além. Amados, isso é interessante. Nós temos aprendido que é quase impossível conhecer alguém apaixonado que perde a energia. Ah, estou sem energia para trabalhar, estou sem energia para viver. Se o cara é apaixonado, é quase impossível ele perder a energia. Agora a pergunta, como se tornar alguém apaixonado? Já que a gente anda por aí e a gente vê muita gente frustrada. A gente vê muitas pessoas, amados, eu já ouvi muita gente dizendo assim, você é cheio de energia porque você é jovem. Quero ver os anos passarem. Falaram isso quando eu tinha 20. Falaram isso quando eu tinha 30. Falaram isso agora quando eu tenho 40. Daqui a pouco eu vou estar com 80 anos e vão dizer, quero ver você com essa energia quando você tiver 90. Amados, sempre você vai ver alguém frustrado na vida. Sempre você vai ver alguém que, porque ele não se sentiu realizado, ele vai olhar para você e vai fazer o seguinte, ei, vem para o meu mundo. É mais fácil você puxar alguém que está animado para baixo do que animar alguém que está desanimado. Então essa é a questão. Provérbios 19, 21 diz o seguinte, muitos propósitos há no coração do homem, mas é o desígnio, o propósito do Senhor que vai permanecer. Então não tem como viver uma vida apaixonada e contagiante, se essa pessoa, vamos lá, não tem como eu viver uma vida apaixonada, uma vida contagiante, se eu estou num lugar que eu não amo. Presta atenção. Se eu estudo o que eu não gosto, se eu trabalho onde eu odeio, se eu nem sequer me amo, ou nem sequer acredito em mim. Quem está aqui?
Quem está entendendo o que eu estou falando? Estou construindo uma ideia aqui, amém? Um dos segredos de uma vida abundante, de uma vida... Ontem eu falei sobre sucesso na vida. E o que é sucesso para mim? Terminar o que você começa. Chegar no final da vida dizendo, fiz o que eu tinha que fazer, Deus me deu uma missão na terra e eu a cumpri. Isso é sucesso. O que você vai ter nesse processo não é termômetro de sucesso. Ah, eu tive casas, tive carros. Isso não é o termômetro, porque tem muita gente que tem tudo isso e não tem sucesso na vida, é desgostosa. Agora, tem problema ter? Também não. O negócio é, eu estou fazendo o que Deus está me pedindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Então, um dos segredos de uma vida abundante é, em primeiro lugar, repita comigo, acreditar em mim mesmo. Como se acreditar? Como acreditar em si mesmo, se muitas vezes a pessoa não se entende, não se ama e não acredita no potencial que há dentro dela? Amados, fala para o irmão do lado assim, você sempre vai ver o mundo... Fala assim para ele de novo, você sempre vai ver o mundo segundo a sua lente. Vou te explicar. Uma vez um viajante chegou numa cidade e ele encontrou um velho sábio na porta da cidade. E antes de entrar ele perguntou assim, Senhor, que tipo de pessoas vivem aqui? O velho sábio disse assim, meu jovem, meu filho, meu filho, primeiro, antes de eu te dar essa resposta, me fala que tipo de pessoas viviam na sua cidade antiga? Esse jovem respondeu, lá na minha cidade viviam homens mentirosos, homens invejosos, que só queriam cuidar da vida dos outros. O velho sábio olhou para ele e falou, pois bem, meu jovem, esse é o tipo de pessoa que você vai encontrar aqui. Aí um outro viajante chegou e encontrou o mesmo sábio, e falou, velho sábio, que tipo de pessoas eu vou encontrar aqui nessa cidade? O velho sábio falou assim, meu jovem, não é meu jovem, meu filho, que tipo de pessoas viviam na sua antiga cidade? E ele falou assim, aquele viajante, homens de boa índole, homens bons, pessoas que sempre ajudavam os outros, ótimos vizinhos. E aí o velho sábio falou, é esse tipo de pessoa que você vai encontrar aqui. Qual é a moral da história? Que você sempre vai ver o mundo segundo a sua lente. Se você é alguém que vive falando mal dos outros, você sempre vai achar que estão falando mal de você. Se você é alguém de mal com a vida, você vai achar que todo mundo do teu lado também está de mal com a vida. Isso vai mais profundo, porque se você não se ama, realmente você não teve uma experiência real com o amor de Deus. Quem está aqui? Então, a forma que eu trato os outros, olha essa frase que eu vou dizer, repete comigo, a forma que eu trato os outros diz respeito à forma que eu me relaciono com Deus. Amém? A forma que eu trato as pessoas tem a ver com a forma que eu me relaciono com Deus. E essa forma de viver a vida, quando eu não trato bem as pessoas, quando eu não vejo o potencial, quando eu não entendo e eu não as amo, nem me amo, não tem nada a ver com a vida que Jesus nos ensinou. Ele disse que quando ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O detalhe é que quando eu não sei quem eu sou, isso muda a forma que eu vivo e a forma que eu me apresento. Onde deveria haver paz, onde deveria haver segurança, há sempre insegurança. Você já viu pessoas que vivem com medo? A pessoa vive com medo de ser mandada embora do trabalho, vive com medo de viver sozinha, vive com medo de tantas coisas. Vai dar errado, eu tenho medo que dê errado. Uma vez eu conheci um cara que falou assim, eu não quero ter filhos. Eu falei, por quê? Porque eu não sei se eu vou conseguir pagar a faculdade dele. Eu falei, cara, mas primeiro você tem que ter o filho. Vocês estão aqui? Pessoas que deveriam demonstrar alegria, você vê que elas são chatas, rancorosas, tristes. Onde deveria haver paixão, onde as pessoas teriam que conhecer Jesus através da paixão na vida de alguém, ali há desesperança, há comodismo. E isso acontece quando alguém diz assim, cara, eu nasci para sofrer, é melhor eu me conformar, não tenho que crescer, não tenho que mexer nisso, tá bom assim. Amados, se alguma vez você já falou essa frase, tá bom assim, vou me conformar, é porque dentro de você há alguém gritando, me deixa ir para fora, há alguém falando assim, ei, me deixa viver. Quando você está querendo se conformar, é porque o inimigo está querendo lutar contra a tua vida, dizendo, se conforme. Por quê, amados? Porque você é muito mais do que você imagina. Fala para o irmão do lado, você é muito mais do que você imagina. Você pode viver muito melhor do que você vive hoje. Quem crê nisso? Amém? A questão é que as pessoas estão buscando plenitude, alegria nos lugares errados.
E isso nunca tem a ver com uma mudança externa, sempre é uma mudança interna. Então as pessoas dizem assim, eu quero ser feliz, eu quero ter uma vida plena. O que elas fazem? Mudam de cidade, mudam de igreja, mudam de trabalho, mudam de família e alguns mudam de sexo. Fala para o irmão do lado, precisa mudar de sexo. Amém? Você estava pensando. A inquietude sempre vai seguir esse tipo de pessoa. Quando você tem algo ruim por dentro, quando você não trabalhou o seu interno, aonde você for, isso vai te seguir. Eu tenho um amigo uma vez, eu tive um amigo, não o vi mais, que ele era envolvido com drogas aqui no Brasil. E ele foi embora para o Japão, falando, eu lá vou estar longe das drogas. Adivinha onde que ele se envolveu? Na Yakuza. Fala para o irmão do lado, porque você atrai, fala forte, você atrai pessoas iguais a você. Você pode ver que geralmente você conhece as pessoas, o mesmo tipo de pessoas, porque você vai atrair pessoas iguais a você. E o detalhe é que você nunca vai poder mudar, eu estou só na introdução, amém? Você nunca vai conseguir mudar o que você não estiver disposto a confrontar. Quem quer mudanças na sua vida? As mudanças virão quando você tem coragem de confrontar uma verdade, mas geralmente verdades doem. Concorda comigo? E quando alguém te fala uma verdade, às vezes dói. Não? Sim ou não? Participa, gente. Fala para o irmão do lado da corda. Eu digo isso porque quando uma pessoa descobre quem ela nasceu para ser, quando o propósito da sua vida, ela começa a ter uma vida mais emocionante, ela começa a ter segurança, foco, paixão. E agora eu começo a pregar, porque existe na Bíblia um homem que ele vive esse estilo de vida que eu estou tentando falar aqui. Porque toda mudança sempre vai ser interna, amém? E esse homem ensina isso. E a primeira coisa que acontece com alguém que descobre o motivo da sua vida, que fala, cara, eu estou começando a ter uma vida abundante, é que essa pessoa começa a sonhar, ela retorna à capacidade de sonhar. Gênesis 37, versículo 5, esse é o texto, vamos lá? Diz assim, repita comigo, mais forte, teve José um sonho. Só isso. Teve José um sonho. Todos nós temos sonhos. E um sonho, o que é um sonho? É o que eu compro na padaria, né? Um sonho, não. O que é um sonho? O sonho é uma dádiva de Deus. É um sinal do seu chamado. Quem aqui quer saber o porquê você nasceu? O propósito da sua vida? Levanta a mão. Cara, eu queria descobrir o meu propósito de vida. Alguém aqui gostaria de descobrir isso? Um sonho é um sinal de Deus. É um sinal da sua vocação. E ninguém nasce sem isso. Quando você nasceu, Deus te escolheu para algo. E dentro de você, Deus colocou uma semente em forma de um sonho. E todos tiveram essa semente plantada no seu início. O problema é que nem todo mundo tem cuidado dessas sementes. Muitos dizem assim, por que eu nasci? Eu não tenho nenhuma ideia de qual é o motivo de estar aqui. Mas isso se deve ao fato, amados, da pessoa nunca observar esse talento que Deus colocou desde a sua infância. E aí o motivo é, por que as pessoas não prestam atenção na semente? Repete comigo assim, porque toda semente sempre será atacada pelo nosso inimigo. Amados, o diabo nunca teve medo da gente. Ele sempre tem medo do que você vai se tornar em Deus. Amém? Você é inofensivo para Deus. Mas quando você entra naquele canal que é o centro da vontade de Deus, quando você começa a estudar o que Deus quer que você estude, quando você está na igreja certa, no lugar certo, na cidade certa, isso se torna uma ameaça para ele. Aí ele tem medo. O que ele vai fazer então? Eu não posso te matar porque eu tenho limitações, mas eu posso fazer você abortar o seu sonho. E se o diabo faz você abortar o sonho, para ele está ótimo. Porque você continua sendo inofensivo. É por isso que você percebe os ataques no sonho de José. Gênesis 37, 5. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Amados, como é que são os ataques do inimigo na nossa vida? Primeiro, acontece quando pessoas duvidam da sua capacidade. Quando as pessoas olham para você e algo que você está colocando para fora, elas dizem, isso não é nada. Eu lembro quando eu comecei a desenhar, fui criticado por pessoas, por pastores, por um monte de gente. Cara, isso não vai levar a lugar nenhum. Eu deixei de fazer uma faculdade para fazer um curso de desenhos. Isso é loucura para as pessoas que andavam comigo. Mas o curso de desenhos e as artes me levaram a viver 14 anos
dependendo de arte, mas tendo liberdade de mudar de cidade e abrir igrejas. Porque o meu trabalho ia comigo, o meu trabalho estava aqui, estava nas minhas mãos. Então eu mudava para uma cidade, trabalhava com artes e implantava uma igreja. Mudava de cidade, trabalhava com artes e implantava uma igreja. Amados, isso estava no coração de Deus? Sim ou não? Mas eu fui criticado por causa disso. Quando eu era criança, meu pai me dava uma ferramenta do carro, eu não sabia o que fazer, meu irmão ia lá e ajudava. Meu irmão é o tipo de cara que quando tem um barulho errado no motor do carro, ele fala, ó, é tal coisa, pode ir lá pro mecânico e falar que é tal coisa. Eu já pedi para um guincho me pegar. Não vou contar essa história que é vergonhosa. Posso contar? Estou viajando um dia, o carro parou, mas o negócio do combustível lá, como é que chama? O marcador, não saía do lugar. E eu falei, cara, está acontecendo um milagre aqui. E ao invés de eu ver que ele estava quebrado, o que eu fiz? Eu falei, Deus está multiplicando a gasolina, peguei e fui para São Paulo. 400 quilômetros de Curitiba. Eu falei, já que está multiplicando, vamos embora. No meio da serra, o carro para. Eu não sabia o que era, chamei um guincho. Era mais barato pôr gasolina do que chamar um guincho. Chamei o guincho me levou até o posto de gasolina, o mecânico chegou, falou assim, olhou para o carro, falei, e aí? O que aconteceu com o meu carro? Ele falou, cara, você sabia que carro anda com gasolina? Ele só tirou um caninho, soprou, tá sem gasolina, cara. Eu nem sabia que tinha o caninho da gasolina. E porque eu sempre fui o cara artístico, porque eu sempre fui o cara do lápis, do pincel, algumas vezes meus tios me chamavam, você não vai ser homem quando crescer. Isso não vai dar em nada, isso é coisa de vagabundo, quem não quer estudar. Amados, o seu sonho sempre vai ser atacado. Mas se você perseverar nele, ele vai te levar a realizar os sonhos de Deus. Amém? Vocês estão aqui? Quantos traumas gerados por pessoas que deveriam ter te incentivado? Concorda comigo? Quantas pessoas que nunca mais tentaram lutar pelos seus sonhos, porque foram sufocados na sua infância. Eram os pais dizendo, isso não vai dar certo, isso é fogo de palha, para com isso. Querido, não importa quão dura foi a tua vida, não importa quão duramente o seu sonho foi atacado, isso não anula o fato de Deus ter colocado algo no teu coração. Amém? Perceba que a vida de toda pessoa que foi relevante no mundo foram pessoas perseguidas no seu início. Vamos lá, José foi vendido pelos próprios irmãos, Moisés quase morreu logo após o seu nascimento, o próprio pai de Jesus teve que fugir com ele, para que ele não fosse morto. O professor de Beethoven falou assim, você é um fracasso como compositor. Estou falando de quem? Beethoven. Um dos inventores mais famosos que o mundo já conheceu, que tem mais de 100 patentes no nome dele. Estou falando de Thomas Edison. Os professores dele disseram que ele era burro demais para aprender qualquer coisa. Sabe qual é a única diferença entre esses homens e todo mundo que é atacado nos sonhos? Esses caras, fala para o irmão do lado, não desistiram. Fala para ele, eles não desistiram. Amém? Eles acreditaram no que estava dentro deles. Thomas Edison falou algumas frases, uma delas é, se nós fizéssemos todas as coisas que somos capazes de fazer, ficaríamos literalmente surpresos. E quantas vezes a gente para de tentar porque as pessoas não nos incentivam? Amado, dá para entender então que o caminho para ser quem você nasceu para ser, o caminho para ter uma vida apaixonada, está em primeiro lugar, proteger os seus sonhos dos ataques. Repita comigo, para eu ser uma pessoa apaixonada, eu preciso proteger os meus sonhos. Quem entendeu, dá uma glória a Deus aí. Amém? Cada um tem um sonho diferente. Nem todo mundo vai fazer artes. Nem todo mundo vai ter uma vida igual a minha ou do pastor Heber. Mas Deus te deu um sonho. E você precisa protegê-lo. Segundo, fala para o irmão do lado, você precisa perseverar no foco. Gênesis 39, versículo 7. Em diante. Gênesis 39, versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. E lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse, Jezabel. Não, é brincadeira só. Ele falou para a mulher de seu senhor aqui, tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus? Não vou ler o resto, vou parafrasear, vou contar a história. Vocês sabem que essa mulher um dia pega ele, fala, você vai deitar comigo. E ele
desloca os ombros, e ele deixa a roupa ali, ele sai correndo, e a mulher dele diz para o marido: seu servo me atacou. Lógico que o marido vai acreditar na mulher do que no cara que trabalha para ele. Concorda comigo? E ele é preso injustamente. Amados, todo homem que não cria raízes, todo homem que não tem um propósito, que não é apaixonado pela vida e pelo seu sonho, ele é fácil de se levar por qualquer vento. E é por isso que nós vemos tantas pessoas que mudam de sonho como mudam de roupa, que mudam de planos, que mudam de ambições, que mudam constantemente. Tem gente que eu nem pergunto mais o que você está fazendo na vida, porque sempre é um plano diferente, sempre é um plano mirabolante. Agora vai dar certo, agora vai, agora a visão que Deus me deu para a igreja é essa, agora é essa, o cara não permanece. E é algo interessante aqui, porque essas pessoas, repita comigo, sempre estão começando. Amém? Ele sempre está começando algo, mas a vida abundante não se determina quando você começa algo, mas quando você termina. José sonhou, foi atacado, mas quando ele foi traído, você não o vê mudando de sonho. Ele não se perdeu no meio da dificuldade. O que eu quero dizer é que José sabia onde ele ia chegar, sim ou não? Sabia. E ele sabia que a única pessoa que poderia atrapalhar ele de viver os sonhos de Deus era ele mesmo. Por isso, quando ele era atacado, ele não permitia que os ataques corrompessem a sua essência. Olha para mim, gente. José foi atacado na vida? Sim ou não? Foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi tido como morto para o pai. Qualquer um na situação dele, quando uma mulher, e a mulher do cara não devia ser feia, amém? A Patifona, a mulher de Potifar era a Patifona. A Patifona devia ser uma mulher bonita. Quando José olha para ela, qualquer cara que não sabe onde vai chegar ia dizer o quê? A vida está batendo tanto em mim, que deixa eu relaxar um pouco, está dando mole, eu vou aproveitar. É ou não é? Agora José não, por quê? Porque ele sabia onde ele ia chegar. Essa é uma atitude de pessoas que têm raízes, que quando vem as dificuldades não joga tudo para fora. Pergunta para o irmão do lado: você sabe onde você vai chegar, querido? Quem aqui sabe onde vai chegar? Amém? Nós precisamos entender que Deus tem algo para a nossa vida. Quanto mais perto dele, mais eu vou saber que direção trilhar. Então vamos lá, amados. O seu caráter é o que Deus mais está observando para saber se você vai chegar onde Ele quer ou não. Praticamente, olha para mim, todos os fracassos têm como origem o fracasso do caráter. Uma pessoa fracassou na vida é porque em algum lugar o caráter dela foi corrompido. Vocês estão aqui ainda? E é importante aprender, estou quase acabando, que a presença de Deus em nossa vida, ela está inseparavelmente ligado ao nosso caráter. Quanto mais meu caráter for bom, mais próximo de Deus eu vou estar. Então, como me conhecer melhor? Como saber que o meu caráter é tão importante? Porque o caráter não te faz perder o foco. O caráter se torna um alicerce da sua vida. Então, vamos lá, algumas coisas bem rápidas. Como é que eu traduzo o caráter? Vamos lá. No casamento, como gentileza. No lar, como respeito. O que é o caráter no lar? O respeito no lar. Nos negócios, integridade. Na sociedade, cortesia. Nos relacionamentos. Mas os relacionamentos implicam em atenção. Diante dos vencedores, caráter implica-se alegrar com quem está vencendo. Diante das vítimas, caráter implica em proteger essas vítimas. Diante de quem faz o que é errado, caráter implica em corrigir o erro. Diante das pessoas marginalizadas pela sociedade, caráter implica em estender a mão e ajudá-las. Diante de arrependidos, caráter implica em restauração. Então, quem aqui quer viver uma vida apaixonada? Amém? Então, a pergunta: se você quer viver uma vida apaixonada, teu caráter está alinhado? Pastor, me dá um parâmetro de caráter. Vamos lá, nós precisamos nos espelhar em Deus. E como é o caráter de Deus? Primeiro, repita comigo: Deus é bom. Salmos 34, versículo 8. Provai e veja que o Senhor é bom. É por isso que Davi dizia o seguinte: Deus, em Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos e vê em mim se há um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Posso te dar uma dica? Posso dar uma dica, igreja?
Dica do Biga, aqui só para Castanhal, tá? Se você quer ter uma vida apaixonada, uma vida de integridade, tenha coragem de perguntar para Deus, Deus, tem alguma coisa mal dentro de mim? Porque a primeira coisa que Deus espera é que nós tenhamos um caráter bom. E posso te dizer, a Bíblia diz que o que você perguntar, Deus vai responder. Quando a Vivi falou ontem que nós brigávamos muito, e a gente brigou pra caramba, 7 anos, eu costumo dizer que eu não sabia se eu estava casado com uma mulher ou com Saddam Hussein. Porque era muita briga. De vez em quando eu levantava o travesseiro antes de dormir, eu não sabia se ia ter uma flor ou uma granada ali. Né? Eu tinha uma pessoa que comia a comida antes de mim, que era o cara que experimentava. Se tinha veneno, ele morria, e eu perdi uns 3 amigos, assim. Era muita briga. E sempre, amados, na minha mente estava assim, quem é o culpado de tudo isso? A mulher. Porque que aonde nós estaríamos sem as mulheres hoje? No paraíso, até hoje. Amém? Aí a mulher vai lá, pisa na bola, a gente tem que sofrer. Então na minha cabeça estava o quê? Ah, minha mulher está errada. Por que ela é brava? E você sabe que mulher baixinha aqui no Pará é diferente. Mas lá no Sul, mulher baixinha parece que concentra a raiva. Né? Ela... É estranho, eu vejo a mulher do pastor Fabinho. Lembra do pastor Fabinho? A mulher dele era jogadora de vôlei. Ela é alta. Ela é tão calma. Eu falei assim, Fabinho, ela nunca ficou brava? Ela falou, você não me conhece, brava. Eu falei, nem quero, mas assim... A minha é baixinha, você cutucou, pum, explodiu. Aí um dia, 7 anos depois, olha a minha cabeça como era dura. 7 anos depois, eu resolvi fazer uma oração. Eu já sabia a resposta. Eu falei assim, Deus, dar-se-ia o caso de eu estar errado? Porque eu sabia que Deus ia falar, claro que não. Você é o homem. Você desde Adão, todos os homens são santos e as mulheres deturparam a vida dos homens. Eu achava que Deus ia falar isso. E sabe o que ele falou? Claro que tá. Você é o sacerdote. A culpa é tua. Sabe por quê? Porque o homem é o alicerce da família. Deus criou o homem antes da mulher, amém? E antes de dar uma mulher para o homem, Deus deu um trabalho para o homem. Deus falou para o homem assim, vai, cuida do jardim, dá nome aos animais. Só depois de tudo ele deu uma mulher. O que Deus estava ensinando para a gente? Ei, quando você tem um propósito de vida, quando você sabe qual é o seu trabalho, você vai deixar uma mulher feliz. Quando o homem não é perdido, porque a missão vem antes da mulher. Estão prestando atenção no que eu estou falando? Então a minha ideia estava completamente errada. Quem era o culpado dos 7 anos de briga? Eu. Mas ela era brava? Era. Mas eu era o homem. Aliás, eu sou o homem. Eu era o homem. Por quê? Mudou? Não. Eu continuo. Aleluia. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu resolvi fazer uma pergunta que veio com uma verdade que doeu meu coração. Que Deus falou assim, você está errado. E quem acha que está certo, ouve que está errado? Uau. Estão aqui? Eu já contei isso aqui. Eu comecei a mudar. Eu falei, eu vou mudar então para ter uma mulher que se alegre comigo. Primeira gentileza que eu fiz para ela, sabe o que minha esposa falou? Quem está aí achando que estava endemoniado? Eu falei, cara, que saco. Por que ela não entende que eu estou mudando, né? Mas o que eu quero que você entenda? Deus é bom? O nosso caráter tem que ser bom, então nós precisamos fazer o quê? Deus, tem alguma coisa errada dentro de mim? E se abre para ouvir. Amém? Segundo, qual é o caráter de Deus? Fala para o irmão do lado, ele é santo. 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. Tem gente que pega esse versículo e fala, tem que torcer para os santos. Mas a Bíblia está falando, sede santos. Então vamos lá. Se eu quero, olha para mim, olha a construção que eu estou fazendo. Se eu quero ter uma vida apaixonante, se eu quero ter uma vida com foco, uma vida onde eu sei onde eu vou chegar, onde eu vou estar determinado em ter uma vida para influenciar pessoas, eu preciso perguntar para Deus se tem algo de errado e eu preciso pedir para Ele santidade. O que é isso? Eu vejo pessoas que fugir da tentação é difícil. Ai, que dificuldade! Fugir de um canal pornográfico, fugir de uma revista pornográfica falando para os homens, ou qualquer situação, olhar uma mulher do pescoço para cima, é difícil. Ter um padrão mínimo de santidade é difícil demais. Amados, então é porque a gente precisa pedir mais santidade. Nós sempre vamos ter 2 respostas para a tentação. Querem saber qual? Sim, é uma resposta. Sim e não. Agora, quem dá a resposta? É um anjo?
Quem é que tem que dar a resposta? Deus vai sempre lembrar, a Bíblia diz em Isaías, quando você estiver andando, você ouvirá uma voz no teu caminho. Quando for se desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirá uma voz nos teus ouvidos. Esse é o caminho, mas nem sempre a gente ouve essa voz. Então vamos lá, queremos ter uma vida abundante, sim ou não? Queremos ter uma vida apaixonada, precisamos proteger nossos sonhos, precisamos estar aqui, como eu estou falando de José, ter um caráter segundo o caráter de Deus. Ele é bom, ele é santo, e fala para o irmão do lado, ele é fiel. Existem vários versículos da Bíblia. Também não pega esse versículo para torcer para o Corinthians, tá? Ah, Deus é fiel. Estou brincando, vamos lá. 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação se não fosse humana, mas Deus é fiel. 1 Tessalonicenses 5:24. Fiel é o que vos chama. 2 Tessalonicenses 3:3. Mas fiel é o Senhor. E aqui vai. Tudo isso para dizer uma coisa. Fala para o irmão do lado. Deus não muda e Deus não mente. Então, amados, se Ele prometeu algo, Ele vai cumprir na tua vida. Concorda comigo? O problema acontece quando Deus, olha para mim, quando Deus vai te procurar para cumprir o que Ele prometeu e Ele não te encontra fazendo o que você falou que ia fazer. Posso repetir isso? Deus é fiel? Vou subir aqui, vamos lá. Deus é fiel? Sim ou não? Ele vai cumprir o que Ele te falou? Agora, e quando Ele chega para cumprir e não te encontra no lugar que Ele te colocou? Vamos lá, estamos falando da vida de quem aqui? Não entendi. Deus permitiu que ele fosse preso? Deus depois cumpriu o que tinha com ele? E se ele tivesse fugido da prisão? Já parou para pensar? Se ele tivesse, porque desde a hora que ele revelou um sonho pro copeiro, e o copeiro voltou para falar com o faraó, sabe quantos anos demoraram? Quantos? E se ele tivesse fugido? E se ele tivesse fugido e Deus chegasse assim, José, agora chegou a sua hora. Aí vai faraó, quem foi o cara que traduziu o sonho lá do copeiro? Eu preciso dele para mim. Ah, o cara fugiu. Ele bolou uma fuga e ele foi embora. E José dizendo, eu tenho um sonho. E eu vou realizar esse sonho. Para isso eu tenho que fugir dessa prisão. Muitas vezes Deus te quer preso. Que eu digo de prisão, Deus muitas vezes te quer quieto num lugar onde você vai ter que descansar nele. Ele vai cumprir o que ele te prometeu, sim ou não? Ele é fiel. Agora você está sendo fiel de ficar onde ele está querendo? Essa é a dificuldade. As pessoas mudam de trabalho. É muito difícil trabalhar aqui. Mudam de igreja. Meu pastor é duro demais. Tudo bem que eu acho difícil o Heber ser duro. No seguinte, assim, eu sei que ele é pastorzão, mas ele é amoroso. Eu nunca ouvi bravo, tá? Quem já viu, depois me fala. Mas, aqui é muito difícil, os pastores são duros demais, vou mudar de igreja, vou mudar de cidade. Meu irmão, eu morei numa das cidades mais bonitas do Brasil, chamada Florianópolis. E eu conheci pessoas que mudavam para lá porque a cidade era bonita e se estressavam lá. Porque não adianta uma cidade ser bonita. Tem gente que mora com os ribeirinhos e são felizes na vida. Porque felicidade está em estar no lugar certo, amém? Vivendo na cidade certa, no lugar certo. As belezas da cidade são internas. Eu morava no Rio de Janeiro antes de mudar para Curitiba. Os caras me disseram, como é que você vai mudar para uma cidade fria, onde o povo é frio? E eu falei, o povo é a imagem do pastor. Se o pastor é um pastor alegre, o povo vai ser alegre. O Weber conhece a minha igreja. É um povo alegre, um povo quente, um povo que está junto. Mas quantas pessoas falaram que não? Então a questão aqui é, se Deus é fiel para cumprir o que Ele te prometeu, você está sendo fiel para fazer o que Ele te pediu? Pergunta para o irmão do lado, sim ou não? Qual é o caminho para ser quem eu nasci para ser? Vamos lá? Primeiro, eu preciso proteger os meus... Vocês não estão aqui, né? Vou falar para o outro lado, vai lá. Eu preciso proteger os meus... Segundo, eu preciso perseverar em um foco. E no foco tem a ver com o meu caráter. Deus, Ele é bom. Ele é bom. O que mais que eu falei? Santo e fiel. Terceiro e último. Vamos lá. O que eu preciso fazer para viver uma vida apaixonada? Repita comigo. Me preparar. Fala assim, eu preciso me preparar para realizar esse sonho. Ninguém, amados, é levantado de repente.
Ninguém aparece de um dia para o outro, oh, Deus levantou a pessoa. Ninguém. Todo mundo que Deus levantou tem uma história. Desconfie de pessoas que aparecem de uma hora para outra. Desconfie de ministérios que aparecem de uma hora para outra. Um dia está bem, começou, no outro dia está grande. Todo mundo tem uma história. Ah, mas eu conheci o cara já era grande. Tudo bem, mas pesquisa a história. Todo mundo tem uma história. Eu não sou líder de igreja só nos 15 anos de Bola de Neve. Eu já era líder quando eu era da Batista. Então eu estou falando de 20 e poucos anos. Ah, mas a igreja cresceu. Cara, mas eu tenho uma história. O pastor Heber tem uma história. Fala para o irmão do lado, você tem uma história. Então, como é que eu estou escrevendo a minha história? Todo lugar que José chegava, ele tinha algo na mente dele. O que estava na mente de José? Um dia Deus vai cumprir o que me prometeu. E quando esse dia chegar, eu vou estar preparado. O detalhe é que a vida passou para todo mundo. E olha, para pensar comigo um pouquinho. Você já parou para pensar o que foram os irmãos de José durante os anos que José estava no Egito? Já parou para pensar? Que eles iam para a igreja, que eles continuavam vivendo em cima de uma mentira. Mas quando a fome chegou, eles estavam preparados, os irmãos de José, sim ou não? Claro que não, tiveram que ir lá comprar comida com José. Os irmãos de José representam o tipo de pessoa que não se prepara para o futuro. Agora eu peguei pesado. Vamos lá, fala para o mundo do lado assim. Os irmãos de José representam pessoas que não se preparam para o futuro. Deus, para que me preparar para o futuro? Eu moro numa cidade tal, é pequena. Eu morava numa cidade de 5 mil habitantes. Hoje, anos depois, a cidade tem 30 mil habitantes. Aqui tem quanto? 200, 300 mil? 250 mil. Tenta imaginar o tamanho da cidade que eu morava. Quando eu mudei para São Paulo, eu trabalhava numa empresa, olha só, olha a loucura. Eu não imaginava que eu ia ser crente nessa época, tá? Mas eu sempre quis aprender. Eu mudei para São Paulo e eu trabalhava numa empresa muito grande. Na hora do almoço, eram 2 horas de almoço. O pessoal comia e ia pro... Esqueci o nome do lugar, que era um lugar que o pessoal ficava jogando. Tinha pimbolim, tinha ping-pong, tinha um monte de coisa que a gente jogava. E eu ganhei um livro de datilografia. Como aprender a datilografar. E eu saía do almoço, ia para o escritório e ficava na máquina de escrever. A, S, D, F, G. A, S, D, F, G. E quem já fez esse curso sabe o que eu estou falando, amém? Você decora o negócio. E você quase quebra o dedo, porque a tecla lá é grossa, é pesada. Hoje, eu escrevo livros. Hoje eu digito muito rápido, com os 10 dedos. Deus já estava me preparando para digitar livros? Sim ou não? Mas eu nem imaginava isso. Mas eu estava me preparando. Sabe o que tinha na minha mente? Eu tinha 16 anos. 15 anos, porque eu me converti com 16. Sabe o que estava na minha mente? Cara, eu vou ficar o dia na hora do almoço jogando. Eu preciso fazer algo diferente. Aí eu ganhei esse livro e eu fiz esse curso, que me ajuda até hoje. Meu irmão, você não tem noção o quão rápido eu digito. E o quão isso me ajuda a preparar mensagens, a fazer capítulo de livro. A Viviane faz os livros dela. A Viviane não é tecnológica, ela escreve no papel. Ela passa para mim e eu... Tá pronto. Eu não imaginava, mas eu estava me preparando. Estão aqui, gente? Quem está aqui? Enquanto os irmãos de José brincaram com Deus, acharam que Deus não estava levando em conta a sacanagem que ele fez com José, José, durante os mesmos anos, foi aprendendo, foi se aprimorando, foi crescendo, amadurecendo, sonhando, fortalecendo seu caráter através da paciência e descobrindo, através das dificuldades, quem ele era em Deus. Olha para mim nessa parte. Ele aprendeu diante das dificuldades quem ele era em Deus. Posso dizer um versículo bem forte aqui? Hebreus 5:8. Embora sendo filho, falando de Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Todo mundo quer ter uma vida abundante, todo mundo quer ter alegria, todo mundo quer ter uma vida assim, cara, eu sei porque eu nasci, eu tenho um propósito na vida, mas nem todo mundo quer passar pela dor. E uma vez eu escrevi, tem um dos meus livros é escrito sobre dor. Sabe o que é dor? Repita comigo, dor significa, vamos lá, é D-O-R, dor. Fala assim então comigo, Deus operando nas raízes. Todo momento de dor na tua vida é Deus
operando nas raízes da sua alma. Toda dor diante de Deus, Ele está tratando algo na tua alma. Vocês estão aqui? E o meu verdadeiro eu só vem para fora quando eu sou pressionado. E o seu papel e o meu papel não é atrapalhar o agir de Deus. Fala para o irmão do lado, quanto mais dor. E agora entre parênteses, tá? Nem sempre é física, tá bom? Amém? Fala para o irmão do lado, quanto mais dor, mais fundas são as raízes que Deus opera. Aí isso te leva a um lugar onde você começa a olhar para cima e pedir ajuda. Vamos lá? Aonde você acha que José estava quando os irmãos estavam vivendo e nos dias que estava tendo lá, na realidade, na prisão? A Bíblia diz que José administrava a prisão, amém? Você acha que tem muita coisa para administrar numa prisão? Tem? Muita coisa? Eu não acredito que tenha muita coisa. O que José fazia depois que ele administrava? Assistia Jornal da Tarde. Vale a pena ver de novo. É isso? Sim ou não? Não tinha isso. Eu acredito que José administrava a prisão e ia ter intimidade com Deus. Deus, o Senhor me deu um sonho. Eu estou preso, mas eu acredito. Uma vez uma mulher, na Segunda Guerra Mundial, foi encontrada numa caverna, depois que a guerra tinha acabado. E ela tinha escrito com pedras na parede: eu creio em Deus, mesmo que não o veja. Eu creio no amor, mesmo que não o sinta. E eu creio na luz, mesmo que eu não a veja. Mas ele estava lá, eu creio em Deus, mesmo aqui nessa caverna, mesmo que eu não o sinta tão forte. Amados, quantas vezes a gente, por causa da dor, se afasta de Deus? Quantas vezes as pessoas se afastam de Deus porque está dolorido passar por isso. E Deus está querendo te dizer, quanto mais dor, mais eu estou te preparando para viver o sonho e a vida apaixonante que eu tenho para você. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém. Como foi o começo de José então? Foi vendido como escravos. Como que foi o retorno de José quando ele aparece de novo? Ele começa a governar um país que era os Estados Unidos de hoje, o mais rico da época. Como foi o começo de José? Acusado de adultério. Como foi o retorno? Quando ele aparece, ele está com uma capacidade enorme de discernir sonhos e visões. Qual foi o começo de José? Esquecido na prisão. Qual foi o retorno? Demonstra sabedoria interpretando os sonhos de Faraó. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que não importa o seu começo. Para Deus o que importa é como você vai se levantar. Amém? Muitas vezes o seu começo é difícil. Mas quando Deus te acha no lugar certo, Ele te faz viver o que Ele sonhou. E isso não importa onde você mora, o quanto de dinheiro você tem, como está a sua saúde, não importa. José pode ter começado mal aos olhos das pessoas, mas diante de Deus ele estava começando bem. Querido, fala para o irmão do lado, Deus quer te usar para algo muito forte. Quem acredita que Deus quer te usar para algo muito forte nessa nação? Amém? Billy Graham falou uma vez o seguinte: somos sal da terra e luz do mundo. E ele falou: se a sua luz não é um holofote que ilumina muitas pessoas, talvez a sua canção não vai tocar um Brasil inteiro, talvez a sua pregação ou a sua mensagem, ninguém vai ficar te conhecendo. Tudo bem, você não é um holofote, mas seja uma vela e ilumine quem está no teu lado. Porque se uma pessoa olhar para você e disser assim: eu quero conhecer o seu Deus por causa da sua atitude, você está sendo luz. Se o seu filho disser assim: eu sei o pai que eu tive, eu estive no lado dele, eu vi o testemunho dele, você está sendo luz. Então quem quer ser luz do mundo aqui, ser uma bênção diante de Deus? Quer? Pergunta que eu te faço para acabar: está disposto a começar de uma maneira difícil? Está disposto a começar de uma maneira simples, humilde? Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Versículo 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amado, Deus quer mudar a sua sorte. Eu já contei esse testemunho aqui no ano passado, eu preciso contar de novo. Se você já ouviu, ouça de mais uma vez, amém? Eu entrei no Bola de Neve há 15 anos atrás, fui enviado para uma cidade chamada Florianópolis, fiquei um ano lá. E um ano depois eu fui para Niterói, no Rio de Janeiro. Em Niterói, eu passei uma dificuldade muito grande. Eu estava na cidade, estava pregando, abrindo 4 igrejas. Eu abri Niterói, Cabo Frio, São Gonçalo e Barra da Tijuca. Todas têm igrejas hoje lá. E eu lembro
que eu não tinha dinheiro para nada. E eu fazia grafite, lembra que eu falei que eu trabalhava com artes? E o meu equipamento quebrou, que era um compressor e a pistolinha que eu soltava, colocava a tinta ali e fazia o desenho. Quebrou. E o Danduque, vocês conhecem o Danduque? O Danduque havia falado para mim, ele não me conhecia, eu estava num culto que ele estava, ele falou, está na hora de você aprender a comer das mãos de Deus. Eu sabia que Deus ia me fazer passar por um aperto. E eu mudei para Niterói, e de repente quebrou o material, uma irmã da igreja chegou e falou, vou comprar um material para você. Passou o cartão dela, não passou, não foi autorizado. Ela pegou o mesmo cartão, repita comigo, o mesmo cartão. O mesmo cartão, foi lá e comprou uma coisa para ela. Adivinha? Passou. Eu entendi que era comigo. Eu estava 3 dias sem comer, e não era jejum, era o último, a Vivi já estava 1 dia sem comer, e era a última mamadeira do meu filho. Aí mexeu com o filho, aí você perde a cabeça, amém? E eu perdi a cabeça, sabe o que eu fui fazer? Eu fui brigar com Deus. Falei, não vou para outro lugar, vou brigar com Ele. Eu falei, Deus, o Senhor falou que estava na hora de eu aprender a comer as tuas mãos. Está aqui, eu quero trabalhar, eu sei trabalhar, o equipamento está aqui, ninguém consegue comprar um material para mim. Deus, eu não sei mais o que fazer, mas dessa vez, eu morro de fome, mas eu não te desobedeço. Meu irmão, eu estou falando da saúde do meu filho. Estão aqui? Eu ouvi uma voz falando assim para mim. Ontem eu falei sobre isso. Quando você ouve Deus, não é muito como você ouve, é o que essa voz faz aqui dentro. Essa voz falou assim para mim, filho, hoje eu estou virando a página da tua vida financeira. E sabe o que Deus falou? Nunca mais você vai passar por isso. O Heber conhece a minha casa. O Heber conhece a minha igreja. Ele sabe os carros que eu ando. E eu não tenho ostentação nenhuma. Eu dou muitos carros, oferto moto. Eu não tenho problema com isso. Oferta e ganho. Eu não sou apegado. Mas ele sabe a vida que eu tenho. Nunca mais eu passei por isso. Você pode dar uma glória a Deus? Nunca mais. Mas eu estive disposto a ir num lugar que meu filho não tinha, mamou a última mamadeira. Sabe qual é o problema? As pessoas querem viver a glória, querem viver o que os outros vivem, querem ter uma vida com Deus, uma vida apaixonante, mas não querem estar aqui nesse lugar onde Deus está falando assim, sou eu e você. Um dos caras que, o meu chamado missionário, no dia que eu falei, eis-me aqui, eu estava assistindo um homem chamado Josué Irion. Alguém já ouviu falar desse cara? Eu estava ouvindo uma fitinha dele, fita cassete, que ele estava lá, chegou aqui essa fita rodou o Brasil inteiro. Ele estava em Belo Horizonte, na Igreja Batista da Floresta, pregando. E numa das pregações ele fala muito sobre a Disney, sobre tal. E uma das pregações era sobre Mateus, sobre missão. E aí Jesus chega para ele e fala, vem. Jesus só fala isso, vem. E ele ficou falando no vem, vem, vem. E em uma hora da pregação ele falou assim, o mundo ainda vai ficar sabendo o que Deus pode fazer para e através de um homem totalmente consagrado a Deus. Eu estava sentado, eu bati na minha coxa e falei assim, eu quero ser esse homem. Meu irmão, eu apanhei igual cachorro por causa dessa frase. Mas eu estou sendo. Amém? Mas eu tive disposição de dizer, eu não sei aonde o Senhor vai me levar. Só que eu era solteiro quando eu bati na minha coxa. Eu casei, eu ia fazer outra pessoa sofrer. Eu tive filho, foram 3 sofrendo. Meu filho hoje, amados, ele é muito mimado por Deus, o Lucas. O Lucas, ele vai fazer intercâmbio no Canadá, foi fazer intercâmbio. Deus abriu as portas, foi na casa de um amigo meu. Ele vive coisa que um moleque de 16 anos não vive. Ele ganhou um carro agora. Eu falei, se só tem 16 anos, você não pode dirigir. Ele falou, tudo bem, o carro está no nome dele, está parado. Parado não, emprestei para outra pessoa. Falei, a pessoa vai cuidar para você com 18. Imagina um moleque com 16 anos, era tudo que eu queria. Saber que quando eu fizesse 18 anos, eu ia ter um carro para dirigir. Amém? Deus mima esse menino, mas esse é o menino que quando estava comigo, queria uma coca. Quanto custa uma coca? Eu não tomo coca. Quanto custa uma coca, gente? Uma latinha? R$3. 3,50. Ah, aqui, lógico, ele vai saber, né? 3,50. Meu irmão, eu estou falando de 2003. Quanto custava uma coca em 2003? 1,50? Mais ou menos. O Lucas falava assim, pai, eu quero coca. E o povo carioca, tem algum carioca aqui? O povo carioca é um povo muito abençoador. É um povo que se vê que você está com vontade de comer uma coisa, ele vai e compra para você. É um povo dado. É um povo alegre. Deus fechava os olhos da galera.
Eles viam o Lucas, eles não sei como que eles não viam que o Lucas estava chorando no lado do freezer, da Coca. E eu ia fazer célula num lugar lá na Barra, que ele tinha esse freezer de Coca. E meu desejo era que eles tirassem esse freezer. Sabe o que eles fizeram depois? Colocaram um freezer da Iopa. Tinha sorvete também. Aí eu falei, não só tiraram da Coca, colocaram sorvete. Aí o Lucas chorava 2 vezes, porque ele queria a Coca e o sorvete. Então o Lucas sempre quis muita coisa, e a gente não tinha condições de dar. Agora com 16 anos Deus fala assim, cara, o que seu pai não podia, eu te dou. Até carro o menino ganhou sem poder dirigir. Por que isso? Quer viver os sonhos de Deus na tua vida? Esteja disposto a estar no lugar onde José esteve, e não fuja da prisão. Não fuja dali. É dolorido? É. Mas eu termino com isso. Dor é Deus operando nas raízes da tua alma. Quanto mais você suporta isso, mais você vai poder estar num outro lugar. Às vezes Deus vai te levantar e você vai falar assim, cara, eu sei de onde eu saí. Eu não vou ficar metido, eu não vou perder os meus valores, eu não vou sair com a patifona, né? Eu não vou trair a minha família, não vou corromper o meu caráter, porque eu sei de onde eu saí. Pessoas que não sabem de onde saíram, geralmente se perdem quando Deus faz algo diferente. E eu estou aqui nessa igreja para dar esse recado, amados. Vocês não têm noção o que Deus vai fazer com vocês aqui nessa cidade. Amém? Mas muitas pessoas, Deus ainda está permitindo estar nesse lugar. Porque é a hora de Deus trabalhar caráter, Deus trabalhar coisas lá dentro. E você, às vezes, diz assim, Deus, eu estou pronto. E Deus fala, eu te conheço, cara. Eu sei o que você fez no verão passado. Então, fica quietinho, porque quando eu te colocar ali, você vai lembrar quem você era. Amém? E eu quero orar por você. Porque a paixão pode mudar a história de uma nação. Amém? Mas para você ser alguém apaixonado, você tem que saber estar naquele lugar e ficar ali até Deus te tirar.